Então, assim, irmão, acaba ele tentou, né? Que é a segunda parte, viu? Segunda parte do estudo. Então, acaba ele tentou driblar, né? Se camuflar de alguma forma dos castigos de Deus. Mas, como disse o Roberto Carlos, contra os castigos de Deus não há defesa. Ele vela pela sua palavra para que se cumpra. Sua palavra, ela não volta vazia. Já falando de mortos, né? Que estão divididos entre duas categorias, grandes e pequenos, diante do trono, que é o poder, que é a atuação, o domínio de Deus. E vamos falar agora de, para definir logo, né? Abriram-se os livros. E que livros são esses? Esses livros, irmão, denotam o estado biológico de cada ser humano. Quando abriu-se livros, tá entendendo? E o livro da vida. Esses livros aqui que está no plural de Apocalipse, capítulo Apocalipse capítulo 20, capítulo 20, versículo 12. Esse livro, irmão, ele relata o estado biológico de cada ser humano. Veja o que Davi declarou: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, ou seja, em um estado substancial, um estado de molécula, estado molecular, né? Um estado embrionário. Deus viu ele assim, tá entendendo? E no teu livro, olha o que Davi disse, e no teu livro, todas essas coisas, ou seja, todo esse conjunto que forma o corpo humano, elas se encontravam dentro do estado informe, do estado molecular, do estado substancial, né? Que ia formar o corpo biológico. É por isso que a Bíblia diz aqui, e no teu livro, ou seja, livro significa informação. Esse livro é o livro biológico da vida, onde se encontra todas as informações genéticas para a formação de um ser humano que vai vir aqui para a Terra. Tá entendendo? E o que forma os seres humanos? Células. O que são células? São pequenas unidades que formam o corpo humano e que formam o ser vivo, né? E as células estão divididas em três partes: membrana, citoplasma e núcleo. Se você for passar adentrar dentro do núcleo, você vai ver algo chamado de cromossomos. E os cromossomos são total de 46, né? 23 do pai e 23 da mãe. Tá entendendo? E dentro desses cromossomos, de cada um deles, tem algo chamado de nucleotídeos. Tá entendendo? São esses nucleotídeos, eles são formados por 4 bases, cada uma contendo 5 bilhões de bytes de informações genéticas. Logo, temos 20 bilhões de formações genéticas dentro do núcleo da célula. Tá entendendo? E cada uma são 4 bases que os nucleotídeos têm, né? 4 bases de informações genética e cada uma tem 5, são 4, cada uma tem 5, total dá 20. E 5 bilhões é como se fosse 5 bilhões de livros, 5 bilhões de livros de 500 páginas. Tá entendendo? Cada base tem individualmente 5 bilhões de livros, 5 bilhões de livros individualmente de 500 páginas. Ou seja, é na verdade uma verdadeira enciclopédia biológica de informação que supera todas as bibliotecas do mundo, inclusive a de Alexandria, né? Que é aquela biblioteca lá que Alexandre fundou lá no Egito, né? Deixa ela, meu irmão, no chão. Então, dentro de nós tem mais informações do que qualquer biblioteca do mundo. Só uma haste só de base do nucleotídeos contém 5 bilhões de bytes de informações, ou seja,
Cada uma delas com livros, 5 bilhões de livros de 500 páginas, meu irmão. Realmente é algo extremamente assustador. Tá entendendo? E quem é que orquestra, domina, comanda toda essa mega estrutura orgânica de célula? É o DNA. Ele é o responsável pela formação do ser, a planta do ser, quem forma é o DNA. Ele forma os seres humanos à proporção, né, que as células elas vão se dividindo, tá entendendo? Elas vão entrando em apoptose. Então, todo ser que vai vir para a Terra, ele passa por esse processo biológico. E é o DNA que forma a altura, que diz como é que vai ser a altura, como é que vai ser a cor do cabelo, tá entendendo? Como é que vai ser a cor dos olhos. Então, isso tudo é o DNA que faz. Tá entendendo? Então, o DNA, ele faz isso tudo. O DNA, ele tem essa grandeza com ele. Tá entendendo? É ele que vai dizer se você vai ser alto, se você vai ser baixo. Ele comanda tudo, meu irmão. Ou seja, você é dominado biologicamente pelo efetuar e o querer de Deus dentro dessa esfera do qual Deus chama você de barro, de vaso de barro. Tá entendendo? E ele é olheiro. Então, mesmo que sua mãe talvez não programasse você, né, seu pai, porque tem muitos filhos aí que não foram, na verdade, eles não foram pensados, né, pelo pai e pela mãe. São filhos até desdeixados. O caso de Jefté, né? Quem não se lembra da história de Jefté, ele era um filho de prostituta. Talvez os pais dele não tivessem pensado nele, fizesse ele de forma assim banal. Mas não foi o caso de Deus. Mesmo com aquele acidente ali, né? Aquele cruzamento de um pai que não ia ficar com a mãe, da mãe que não ia ficar com o pai, onde gerou um ser que ia ser desprezado, que foi o caso de Jefté. Mesmo ali, como acontece hoje, quantos meninos, quantas meninas nascem no mundo sem saber quem são seu pai, sem saber quem são sua mãe, muitas vezes até abandonado, tá entendendo? Talvez você nasceu em uma situação dessa, mas Deus já te aguardava, Deus já tinha você em mente, tá entendendo? Deus sabia que você ia nascer, tá entendendo? E por ele saber que você ia nascer, porque você nasceu dentro desse padrão aí que eu acabei de falar. Deus, ele sabe a sua altura, a cor do seu cabelo. Deus já sabe de tudo acerca de você. Talvez seus pais não pensassem em você, mas Deus assim o pensou, tá entendendo? E ele já te aguardava. É por isso que a Bíblia diz bem assim, ó, ainda que seu pai e sua mãe, ainda que uma mãe, né, no caso, abandone o seu filho, eu jamais o abandonarei. Tá entendendo? Porque ele já domina no campo biológico espiritual. Tá entendendo? E quem faz toda essa dinâmica chama-se o DNA. E o DNA, ele tem todo ser vivo. Tá entendendo? O DNA, ele se encontra em todo ser vivo. Não só isso, né? Ele ordena as células a formar todo esse exército que forma o corpo: pâncreas, rins, laringe, faringe, esôfago, fígado, intestino delgado, intestino grosso, cérebro, coração, pulmão, etc. O DNA é o maestro das células, é o comandante das células. Dentro do DNA tem algo muito interessante, se você não sabe. Deus ele assinou no DNA da criação de todos os seres vivos, inclusive dos seres humanos, a sequência de seu nome. Dentro do DNA tem a assinatura de Deus através da sequência de padrões numéricos somado a cada letra representada hebraica.
chegamos à conclusão de que 10, que corresponde à letra Yud, 5, que corresponde à letra Rei, 6, que corresponde à letra Vav, e 5, que corresponde à letra Rei, aí forma-se ali o tetagrama do nome do Altíssimo, que é Jeová. Vou explicar melhor. Dentro do DNA, tem o nome de Deus. Tá entendendo? Por que tem o nome de Deus? Porque o DNA, ele segue um padrão numérico. 10, 5, 6, 5. 10, 5, 6, 5. Esse é o padrão que está no nucleotídeos, nas suas bases. Tá entendendo? É o que está dentro ali das bases que liga as hélices ali do DNA. Então, esse padrão aqui, numérico, 10, 5, 6, 5, é o padrão que está em todo ser vivo, vegetal, animal. Está em um boi, está em um leão, está em um porco, está em um burro. Por isso que quando Balaão, ele hesitou em bater na burra, né, daquele animal ali, a jumenta, né? O que foi que aconteceu? Ela falou, Deus abriu, porque ele tem o DNA da criação. Tá entendendo? Ele tem o DNA do leão. O leão não atacou Daniel na cova dos leões porque houve uma atuação do mundo espiritual, porém houve também o DNA de Deus que está dentro de todo ser vivo, seja animal ou ser humano. Então Deus, ele já domina, meu irmão, o campo biológico de forma suprema, com toda a sua supremacia. Porque esse número aqui, que forma todo o DNA de todos os seres vivos, animais, seja qualquer um dos animais, inclusive dos seres humanos, o padrão mesmo numérico para todos, 10, 5, 6, 5. E esse 10, 5, 6, 5, ele corresponde, tá entendendo? As letras hebraicas. 10 corresponde a Yud, 5 corresponde ao rei, 6 corresponde ao Vav, 5 corresponde ao rei. E aí forma o tetagrama do nome do Altíssimo dentro do DNA. Yud, rei, Vav, rei, que quer dizer Jeová, dentro do seu DNA, dentro do DNA de qualquer ser vivo na Terra, seja até uma planta, tá entendendo? É por isso que no Salmo 139 está escrito, versículo 1, Tu me sondas e me conheces, sabe o meu assentar e o meu levantar, de longe sabe os meus pensamentos. Você está entendendo? Versículo 3, cerca o meu andar, o meu deitar, todos os meus caminhos. Tá entendendo? Você não tem pra onde correr de Deus. Ele tem domínio biológico sobre a matéria. E qualquer matéria, ele diz bem assim, ó, eu tenho poder sobre toda a carne. Na pesca maravilhosa, Jesus falou bem assim, o DNA de meu pai está ali. Então eu vou atrair esses peixes para mim. Tá entendendo? E atraiu. Tá entendendo? Se um tubarão tem o nome de Deus, uma baleia tem o nome de Deus, então eles têm o nome de Deus ali. E Deus atrai as aves, né? As aves, elas são incríveis, né? As aves, elas, na verdade, elas migram muito por conta, se baseando no campo magnético da Terra. Mas até as aves, aquelas aves que foi dar ali, os corvos que foi dar alimento ao profeta Elias, obedeceu a Deus porque ele tem o DNA, no DNA dele, o nome de Deus dentro dele, meu irmão. Incrível isso, né? Então tem que obedecer, meu irmão. Não havendo palavras alguma na minha boca, eis que logo tudo o sabes. Ou seja, não existe como esconder nada de Deus. Deus sabe de tudo. Foi isso que o salmista disse. Tu me sondas e me conheces, sabe o meu assentar e o meu levantar. De longe sabe os meus pensamentos. Cerca os meus andar, o meu deitar, todos os meus caminhos. Não havendo palavra alguma na minha boca, eis que logo tudo sabe, não tem como se esconder de Deus. Tá entendendo? De modo que não tem como fugir, né? Se esconder da grandeza, da soberania, do domínio
de Deus, pois ele já se faz presente no seu estado biológico, no seu estado substancial. Ele viu você informe. A ultrassonografia foi feita agora aí, ó. Um dos pioneiros da ultrassonografia foi um americano, né, e sua esposa, né? Eles foram pioneiros aí da ultrassonografia. Mas antes que houvesse ultrassonografia, Deus ele já enxergava você com seus olhos de chama de fogo que penetra qualquer coisa. Ou seja, as coisas estão nuas, patentes, diante dos olhos do Altíssimo. Não tem como se esconder dele. Tá entendendo? Esse que é o escritor de Romanos, né, relata no capítulo 11, versículo 36, assim, ó. Veja o que o escritor de Romanos fala, né? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. É por isso que tudo é de Deus. Tudo, meu irmão. Tudo que você imaginar, bem e mal, tudo é de tudo que está aqui é de Deus. Tá entendendo? Veja o que o escritor Lucas, que escreveu Atos, declarou. Porque nele vivemos, nele que em Deus. Neles também nos movemos e nele existimos, ou seja, são 7 bilhões de seres humanos que já nascem dominados dentro da esfera da atuação do querer e da vontade de Deus. Não tem para onde fugir, tanto grande como pequeno, que está dividido em duas categorias. Tá entendendo? Que estão diante do trono que simboliza poder, domínio, majestade, governo. Deus atua como ele quer. Tá entendendo? E no Salmo 139, o salmista Davi fala bem assim: para onde eu vou fugir da tua face? Em lugar nenhum, não tem como fugir de Deus. Veja o caso de Jonas. Jonas tentou fugir, né, para a Espanha, para tentar não pregar lá em Nínive, que era a capital da Síria, porque ele achou que os assírios eram muito perversos, não merecia perdão, mas não estava assim no coração de Deus. Ele tentou fugir, Deus achou ele e conduziu ele na barriga do peixe grande. Tá entendendo? Esse é o livro biológico, onde Deus tem todo o domínio, tem toda a majestade, tem todo o poder, tem toda a soberania. Então, esse é o livro que está diante do trono do domínio de Deus. Todo ser humano, grande e pequeno, estão vinculados a isso, não tem como fugir. Tá entendendo? Em João 15, a Bíblia diz assim, ó. João capítulo 15, versículo 16 e 17. Vamos achar aqui agora. João 15, capítulo 16. João 15, versículo 16 e 17. Veja o que Jesus disse. 15, versículo 16. Não foste vós que me escolheste, mas foi eu que vos escolhi. Tá entendendo? Pronto. Não é você que se escolhe, é Deus que te escolhe. Você não tem domínio de nada, você não entra em nada. Tá entendendo? Tem muita gente que fica naquele achismo achando que é o bambambam, mas mentira. Veja o que foi que aconteceu com o faraó, com Nabucodonosor, com Belsazar. Quando eles se acharam que eles não eram nada. Eles caíram diante de Deus. O ego, o ego deles, né, que aflorou neles, fez com que Deus os abatesse. E Deus pegou e os abateu mesmo. Tá entendendo? Não foste vós que me escolhis, mas eu vos escolhi. Tá entendendo? Jesus falando. Ou seja, são 7 seres humanos aqui, 7 bilhões de seres humanos aqui, escolhido por Deus, cada um distribuído aqui em uma nacionalidade. Você vai ver que tem seres humanos que são japonês, outros são chinês, outros são africano, outros são sul-americano, outros são latino, brasileiro, argentino, boliviano, uruguaio, paraguaio, norte-americano, canadense, francês, inglês.
sueco, aí é uma vastidão. E aqui todos estão subordinados à vontade de Deus, porque Ele é soberano e faz tudo aquilo que Ele apraz. Tá entendendo? E também tem uma passagem aqui em Efésios capítulo 1, versículo 4, que diz assim, ó, Efésios capítulo 1, versículo 4. Que diz assim, ó, pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Tá entendendo? Ou seja, Deus já nos escolheu, meu, antes da fundação do mundo. E que antes da fundação do mundo antes desse mundo mesmo aqui, sabe? Antes de se formar o universo, antes de formar o planeta Terra, e antes de você ser formado biologicamente, Deus já tinha te escolhido, meu irmão. Tá entendendo? Talvez, como eu falei, seus pais não pensassem em você, você veio por um acidente, tá entendendo? Por um acaso, mas Deus já te aguardava. Foi o caso de Jefté. Quando abandonaram Jefté, aquela pedra angular ali que foi desprezada pelos irmãos, o caso também de Davi, que foi filho de uma prostituta, ambos foram filhos de uma prostituta, e ambos se tornaram líderes, sabe? Eles se tornaram fortes, poderosos. Eles foram desprezados e alcançaram aí as promessas de Deus nas suas vidas, né? Então, irmão, isso aqui é o livro biológico da vida aqui, está em Apocalipse capítulo 20, versículo 12. E para a gente encerrar aqui, vamos lá, né? Livro denominado de conhecimento, vamos lá, que é o livro da vida, né? O livro da vida, irmão, para quem não sabe, é o livro a qual Deus, ele atua sobre os seres humanos, sobre o governo humano. Deus atua sutilmente, minuciosamente, desapercebidamente sobre o governo dos filhos dos homens e de cada seres humanos aqui, individualmente ou coletivamente, sem que eles percebam, sem que eles vejam. Você não percebe, mas todos nós, como eu falei, estamos envelhecendo. Isso é uma atuação de Deus, né? E ali se cumpre uma passagem que é incrível, que diz assim, ó, todos nós murcharemos como uma flor, né? Você vê que os artistas de Hollywood, como Arnold Schwarzenegger, né? Como também Jean-Claude Van Damme, como Stallone, por exemplo. Se for ver esses caras hoje, né? Que era ícone de beleza na década de 80. Se for ver esses caras hoje, os caras tá tudo murcho, como a erva da flor murcha, meu. Eles murcharam também. Isso chama-se sarcopenia. O que é sarcopenia? É o estado em que as células elas já não se reproduzem mais, elas já não se renovam mais. Elas foram programadas para parar até ali. Dos 35 anos, elas param e não se recopiam mais. Aí entra o estado de sarcopenia. Isso aí não é a ciência que fala isso. Aí o que é que acontece? Acontece que dos 35 anos, nós vamos declinando. É como a gente subisse na pirâmide, né? Depois descemos a pirâmide para a velhice. Tá entendendo? Nós temos nosso auge. O homem vive 70 anos, incrível, né? A Bíblia fala isso, 70 anos. E se você for pegar esses 70 e dividir por 2, você vai ver que o auge do homem está dos seus 15 anos até os seus 25 anos, mas dos seus 25 até os seus 35, que são mais 10 anos, o homem ainda tem algo ainda, né? Para poder assim, somar isso, a esse poder, a essa força. Mas quando chega nos 35 anos de idade, o corpo dele, que eles não entram em nada, o DNA fala bem assim, as células, vocês vão parar de se recopiar, de se reprogramar. Acabou, viu? E aí, nos 35 para baixo, meu irmão, entramos em um estado chamado de sarcopenia, vamos perder massa. E aí vamos envelhecer, tá entendendo? E aí vamos envelhecemos, alcançamos os 40,
os 45, os 50, 55, os 60, 65, os 70, 75 e aí vai, né? Até partir da Terra. Mas o que é isso aí? Isso é ciência, irmão. Mas a Bíblia já falava isso com antecedência e com maestria, sabe? Com anos na frente da ciência, anos-luz de antecedência. Isso é o livro de atuação de Deus. Deus atua com o exército dos céus, que são os seus ministros. O livro de Apocalipse mostra a atuação desses espíritos, ou seja, dos anjos, sobre toda a esfera humana. Foi assim que Deus usou os profetas, né? Assim, o livro da vida já é a atuação do mundo espiritual sobre o governo dos filhos dos homens, sobre a atuação do mundo espiritual individualmente aqui, no caso de Jonas foi individual, mas coletivamente também pode atingir aí um império, uma nação, um poder, tá entendendo? Até uma empresa. Deus atua assim, individualmente como coletivamente. Individualmente foi o caso de Jó, né? Jó, ele sentiu o que o mundo espiritual decidiu lá, se refletiu na vida dele aqui. E também assim, ó, coletivamente, quando Deus ele abateu o Egito de Faraó, bateu o Faraó e todo o seu poder egípcio ali, né? Então, só que essa atuação ela já vem do mundo espiritual. Aí que está o livro da vida, tá entendendo? Quando os profetas eles predizem algo, quando eles predizem é porque isso já foi dito lá no mundo espiritual. E aí esse mundo espiritual vai inspirar os profetas que vai predizer para depois se cumprir. Então, vocês estão entendendo? Foi assim que Deus usou os profetas. Eles eram inspirados a profetizarem. Depois que eles profetizavam, levavam um certo tempo para que isso se cumprisse. Talvez um tempo muito curto, súbito ou muito longo, né? Que foi o caso aí da chegada de Jesus aqui na Terra. E quando Jesus chegou aqui na Terra, na plenitude dos tempos, aí foi se cumprindo as coisas acerca de Jesus. Veja o caso do próprio Filho de Deus, né? O que estava escrito no livro da vida lá no céu, nos domínios do mundo espiritual, que Deus inspirou os profetas acerca de Jesus, se cumpriu todos em seus pormenores. O próprio caso de Jesus deixa isso bem claro, né? O que estava escrito com Jesus lá, o que eles decidiram lá, se cumpriu aqui. Então vamos lá. Veja o caso da traição de Jesus. Vamos pegar Jesus como modelo. O que eles decidiram lá se cumpriu em Jesus aqui na Terra. Então, esse livro da vida, tem um livro biológico, né? Que eu acabei de falar que são os livros, que eu falei, que é o livro a nível biológico, Deus já domina todo, todo ser vivo, inclusive os seres humanos, que o DNA de Deus está inserido, a assinatura de Deus está inserida no DNA de todo ser vivo, inclusive os seres humanos. Não tem para onde fugir, Davi falou sobre isso. Onde eu vou fugir de ti? De lugar nenhum, não tem como. Tá entendendo? Mas existe o livro da vida que já é a atuação do mundo espiritual sobre a vida de cada ser humano aqui na Terra. E o que que acontece? Acontece que o próprio Jesus foi vítima disso, né? Os profetas profetizavam em épocas diferentes, mas não sabia quem é esse Cristo que ia vir para a Terra. E aí aconteceu que esse Cristo na plenitude dos tempos ele veio para a Terra. E aí as coisas foram se cumprindo acerca de Jesus. Tá entendendo? Por exemplo, o próprio Jesus, ele foi traído por um amigo. Tá entendendo? Isso aí, o mundo espiritual inspirou o salmista a falar, a decretar, né? E Marcos, isso aí vai se materializar, vai acontecer. Ou seja, o que é tipo uma predestinação, não tem para onde correr. O que está escrito acerca de você, de bom e de ruim, vai acontecer mesmo, não tem para onde correr. Tá entendendo? Apesar que tem os armenianos, né? Os caras que andam falando verdade, mas eu acredito na soberania de Deus. Você não vai ver o mundo espiritual atuar, né? Você vai tomar uma topada daqui a 5 minutos, você não sabe disso.
Eles nunca vão te dizer, você vai acertar na Mega Sena daqui a 2 minutos. Você não vai ver acontecer isso. Mas o que está escrito acerca de você, de bom e de ruim, vai acontecer mesmo. Com um propósito. Tudo é feito com propósito. Deus, ele tem propósito sobre todas as coisas. Ele tem propósitos sobre todas as coisas. Então no Salmo já estava profetizado acerca do próprio Jesus, né? Até meu próprio amigo, irmão íntimo, em que eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim seu calcanhar, né? O cumprimento aconteceu aqui em Marcos, capítulo 14, versículo 10. Então Judas Iscariote, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhe entregar. E aí aconteceu. Judas tinha acabado de ser ali com Jesus, comeu do próprio prato de Jesus e se cumpriu, meu irmão. Ou seja, Jesus não tinha muito o que fazer. Ele tinha que se entregar àquilo que estava escrito, que o mundo espiritual, que o livro da vida impôs sobre ele. Tá entendendo? Tinha que ser assim. E Jesus não teve como fugir. Como Davi disse, para onde fugirei? Para lugar nenhum, meu irmão. Ninguém foge. Ninguém foge dos domínios de Deus. O que há de acontecer por cada um da gente aqui individualmente vai acontecer e acabou. Tá entendendo? Então, os principais sacerdotes, né? Eles pegaram Jesus. Muito por conta dessa entrega aí, desse personagem chamado Judas, que até então ninguém sabia. Judas surge no cenário para isso, para poder, é um homem que ele vai entregar o Filho de Deus aos sacerdotes que mais tarde vai crucificar Jesus. Em Zacarias, outro cumprimento aqui, está em Zacarias capítulo 11, versículo 13. Jesus foi traído por 30 moedas de prata. E seu cumprimento veio à tona, né? Aí, em Marcos também. Então, os principais dos sacerdotes tomaram as moedas de prata, ou seja, não teve também para onde fugir. A Bíblia diz que as moedas que os profetas falou era 30 moedas de prata. E realmente lá na frente se cumpriu, né? Jesus ele foi traído por 30 moedas de prata. E aí também, mais uma vez, Jesus não tinha muito o que fazer, porque as coisas estavam escritas, tanto de boa como de ruim. Tá entendendo? Foi como já falou. Mulher, você não absorveu os bens de Deus, você não provou os bens de Deus, porque também não absorveu os maus. Tá entendendo? Porque existe essa dualidade do bem e do mal, dessa atuação nas nossas vidas. Tá entendendo? E a gente, conforme o provérbio fala, né? A gente, ele tem, ou eu acho que é provérbio eclesiástico, a gente tem que entender essas coisas. Seus ossos não seriam quebrados. Tá entendendo? Salmos 34, versículo 20. Ele lhe preservou todos os ossos, ou seja, os ossos de Jesus não poderiam ser quebrados, conforme o salmista falou, com cerca de mais ou menos 100 anos a 200 anos de antecedência. Aí, no momento oportuno, tá entendendo? Vindo já mortos, né, os soldados, eles não quebraram os ossos de Jesus. Isso aí está escrito e se cumpre em João, capítulo 19, versículo 33. Mas por que isso aqui se cumpriu tudo piamente, de forma cirúrgica, geométrica, né? Com tanta e tamanha precisão? Muito por conta da atuação do mundo espiritual, através desse livro, que é o livro da vida. Na verdade, não existe livro no céu, né? Não existe livro no céu. Quando fala livros, é só para uma forma, né, de expressar aquilo que os seres humanos possam entender. No caso de João, né? João, ele foi levado para ver as coisas, as revelações de Deus. Porém, Deus mostrou aquilo dentro da capacidade de João, que ele ia descrevendo para mostrar para a gente. Lá não tem, lá não tem livro. Os livros são isso aí. Livro que chama assim conhecimento, domínio, tá entendendo? E esses livros representam a vida, aonde Deus atua no império dos seres humanos, no governo dos seres humanos, coletivamente ou individualmente, para mostrar o seu poder, para mostrar o seu poderio. E nem Jesus fugiu desse padrão, né? O próprio Jesus, o próprio Cristo, ele na verdade sofreu
todas essas sanções impostas do mundo espiritual foi o caso de Jó, né? Jó estava aqui na terra e ele não sabia o que ia acontecer. E acabou acontecendo tudo aquilo que eles decidiram lá, aconteceu aqui na vida de Jó. Foi o caso do rei Acabe. Micaías falou bem assim, ó, Micaías o profeta. Eu vi o exército de Deus à direita e à esquerda e eles decretaram lá que você vai realmente cair na batalha e se cumpriu também. Foi o caso de Nabucodonosor, né? Onde ele falou que os vigias, eles viram o decreto aí e aí não teve muito o que Nabucodonosor fazer, né? Tudo bem que o tronco foi preservado, né? Porém, ele foi comer, sofrer como um animal. Isso mostra o que eles decidem lá. Aí chama esses dois livros, o livro biológico, que forma todos os seres humanos que há de vir para a Terra e que já tem o DNA de Deus. Seja ele é bom ou ruim, ele já tem o DNA de Deus, o domínio de Deus inserido dentro dele. Não tem para onde correr. Tá entendendo? Todos os seres humanos que passou aqui e que vai passar tem o DNA de Deus dentro dele. Tem a assinatura de Deus dentro dele. Tem o nome de Deus dentro dele. Tá entendendo? O nome de Jeová, a assinatura de Jeová está dentro do DNA de cada ser humano. Não tem para onde fugir. Já somos dominados a nível substancial. Tá entendendo? A nível biológico. Tá entendendo? E assim, as coisas vão se cumprindo. Tá entendendo? Vai se cumprindo. E tudo que se cumpre é porque lá, com antecedência, já tinham decretado algo para aqui e não temos como fugir disso. É como a predestinação. É uma predestinação. Tá entendendo? O próprio Jesus, ele caiu nesse campo de predestinação e não teve como fugir. Muitas vezes você não quer morar em um lugar e você vai morar, meu irmão. Você não quer aquela pessoa, mas você fica com aquela pessoa. Tá? Deus tem um propósito ali. Tá entendendo? E as coisas vão acontecendo ignorando o seu querer, meu irmão. Tá entendendo? É como Deus disse, eu sou o oleiro e você é o vaso, você não pode reclamar de nada. O que pode me fazer a mim, oleiro? Aí o oleiro fala assim, eu sou oleiro e você está reclamando de quê? Eu que moldo você, eu que faço de você o que eu quero. E Deus pegou, abateu Faraó e Deus pegou Nabucodonosor e fez ele comer capim como um animal. Ele sofreu de licantropia, uma doença, né, que ele perdeu a sanidade mental e achou que ele era um animal, um animal de pasto, né? E assim, mano, esse é os dois livros. O livro biológico, né, que está diante do trono de Deus, e o livro da vida, né, que é o livro que o mundo espiritual quer, eles vão realmente concluir, executar, cumprir nas nossas vidas, tanto para bom como para ruim. Não temos como fugir dessa realidade. Somos barro, somos vasos de barro na terra. Tá entendendo? O próprio Saulo, o maior exemplo disso, né? Saulo era um perseguidor, ou Saul, né? É o mesmo nome do primeiro rei de Israel. Ele era um perseguidor exímio, inato. E aí Deus falou, mudou, meu irmão, a vida do homem para Paulo. Deus é o Deus de mudança. Ele mudou o nome de Abraão, de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara, de Simão para Pedro, de Saulo para Paulo. Deus é o Deus que muda as coisas. Tá entendendo? Não tem como fugir. Quando Deus ele quer bater, meu irmão, ele entrega você ao lado esquerdo, e o lado esquerdo ele vai castigar você sem sombra de dúvida. E aí você pode, na verdade, sofrer todas essas sanções. Essa aqui foi a segunda parte. Que Deus abençoe.